Então, a ciência espírita já traçou no horizonte os parâmetros para esse alcance. Se a ciência material não chegou lá perto ainda, é porque não traz consigo as condições evolutivas, morais, suficientes para abrir mão da sua própria metodologia extremamente materialista para admitir a existência do espírito. Muito bem, o sobrenatural, portanto, é apenas o natural não conhecido e não explicado. Isso foi estudado por Kardec em toda a codificação. O sobrenatural é o natural, não conhecido e não explicado. O ser humano se deixa levar pelo maravilhoso e pelo sobrenatural. Isso está na Gênese de Kardec, sucumbindo às suas próprias fantasias. Então, nós ainda pendemos para o maravilhoso, para a superstição, para a fé irracional, em detrimento de todo o conhecimento que chegou para nós, explicando a necessidade que nós temos de encarar a vida da maneira como ela é, sem nos utilizarmos de fantasias, né? Ou de roupagens, como muitas vezes algumas teorias que nós vamos ver aqui, se vestem para que a gente possa fazer uma interpretação de mundo e que é errada, né? Que é errada. Se após o surgimento do Livro dos Espíritos surgiram contraditores, hoje tenta-se por todas as formas desfigurar os seus ensinos superiores sob a pretensão de atualizar e ou superar os seus ensinamentos. Esse livro, cuja capa está aí no slide, Allan Kardec, Instruções dele próprio para o movimento espírita, é um apanhado de todas as orientações que Kardec escreveu lá na Revista Espírita, né, de 1858 a 1869, orientando o movimento espírita nascente, mas ali estão instruções importantíssimas para todos nós, porque tudo aquilo é muito atual. Porque o que ocorreu na época pós-Kardec, pós-Sociedade Espírita de Paris, está ocorrendo hoje, não é? Que seria a inserção no meio de todo conhecimento espírita, de doutrinas espiritualistas que não correspondem à magnitude que o Espiritismo traz e, principalmente, aos princípios elaborados pelos espíritos superiores. Então, o que a gente vê hoje é uma mistura elaborada de conceitos espiritualistas que tentam sentar sob o trono e dizer, olha, agora nós é que trazemos a verdade. A verdade não está com o espiritualismo já passou, né? Agora nós estamos com o espiritismo. Então, aqui nós vemos as 1000 formas de autoajuda através de livros, de vídeos do YouTube, de mensagens de celular. Muito bem. As pseudociências que querem embarcar nas linhas de legitimidade da filosofia e das ciências espíritas com o objetivo de se apropriarem dos títulos de seriedade atribuídos à sua filosofia e à sua ciência. Quanto que a gente vê hoje de gente querendo tomar o mesmo barco do espiritismo e dizer, olha, isso aqui é espírita. Não é não. Não é não. Então, o que o espiritismo faz, o que a gente desenvolve aqui nos grupos de estudo que nós temos aqui, é o desenvolvimento do senso crítico, é a gente saber exatamente o que é espiritismo e aquilo que não é. Né? Se aquelas pessoas estão desenvolvendo ciências, ou pseudociências, pseudo porque não tem comprovação racional, metódica, não é feita com rigor, não é? Então, por isso são pseudociências, então nada tem a ver com espiritismo, né? Nada tem a ver. A gente vê aí em abundância, né? Religiões formais que, ao mesmo tempo em que situam a religiosidade espírita nos mesmos padrões e nomenclatura nos quais se enclausuram, acusam-no de não pertencer às linhas mestras do cristianismo, ignorando deliberadamente que ela, a doutrina espírita, é o cristianismo redivivo. Então, são aqueles detratores, né, que criticam o espiritismo, etc., dizendo que nós não somos
cristãos, etc. e tal, que Cristo não é Deus, e é lógico que não é Deus, não é mesmo, né? Mas, enfim, são aquelas discussões eternas. Seguidores de escolas filosóficas tentam absorvê-la, a filosofia espírita, para suas teorias estagnantes e rigores fechados e áridos, pretendendo torná-la uma escola filosófica dentre as milhares de outras. E as teorias sem qualquer embasamento filosófico-científico que tentam se apropriar da idoneidade espírita. Então, olha só, essa mensagem aqui, que está ao lado com a foto do Herculano Pires, está no livro O Verbo e a Carne. Herculano Pires se notabilizou durante a encarnação dele, é o primeiro filósofo espírita, esse sim é filósofo, né? Ele se notabilizou pela defesa do espiritismo. Então, o que a gente quer com isso e que ele queria também? Todos nós devemos respeitar as religiões, os religiosos, os adeptos de doutrinas espiritualistas. Respeitamos como pessoas que estão na caminhada como nós. Mas, por favor, não tente inserir no contexto espírita as suas teorias. O Espiritismo explica todas elas. É essa a postura. É esse o diferencial. O Espiritismo nos dá a explicação disso tudo, de todo esse processo, né, Márcia? Então, nenhum médium traz hoje a chancela, né, de complementaridade da doutrina espírita, porque nenhum deles traz isenção de ânimos, de conhecimento e a condição intelectual e moral no sentido da complementaridade dos ensinos espíritas, mesmo porque inexiste complementaridade. O que existe, o que é, no sentido filosófico de ser, é a possibilidade da continuidade dos estudos científicos estabelecidos nas suas bases pela codificação. Então, inexiste complementaridade. O que existe é progresso no nosso entendimento. Nós vamos progredir nos nossos conceitos, na nossa vida, e etc. E, a partir desse momento, nós vamos compreender mais e melhor o ensino dos espíritos, né? O convite que os espíritos superiores nos fazem, portanto, e Jesus de Nazaré, é o da revisão conceptual das nossas construções mentais que se projetam em nossas vidas práticas de relação e de leitura de mundo. Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. O convite que os espíritos superiores e Jesus nos fazem é o da revisão conceptual das nossas construções mentais. Isso é transição. É renovação das nossas construções mentais. Se a gente vinha pensando de uma determinada maneira, está na hora de mudar. Isso é transição. Não é juízo final, nem escatologia, nem tragédias. A tragédia faz parte. Por quê? Lei de causa e efeito. Né? Somos uma sociedade conflituosa. Lei de causa e efeito funciona ali a toda, né? Mas, por isso, a necessidade de nós estarmos mudando os nossos conceitos, né? Para estabelecermos uma sociedade melhor. Voltando, então, eu finalizei esse bloco, falando sobre o convite que os espíritos superiores e Jesus de Nazaré nos fizeram e nos fazem constantemente, que é o da revisão conceptual das nossas construções mentais. São todos os conceitos que nós trazemos. Nós vamos falar alguns pontos de contato da filosofia com as escolas pós-modernas, porque nós estamos vivendo agora a pós-modernidade, né? E muitos deles foram os existencialistas franceses. Então, o primeiro deles é o Michel Foucault. Nasceu em 1926 em Poitiers, no sul da França. Aos 20 anos, foi estudar psicologia e filosofia na École Normale Supérieure, em Paris. Diploma em psicopatologia, em 1952, passando a lecionar na Universidade de Lille. 2 anos depois, publicou o primeiro livro, Doença Mental e Personalidade. Em 1961, defendeu na Universidade de Sorbonne a tese que deu origem ao livro A História da Loucura. E aí eu mesma acrescentei lá na biografia os livros que ele escreveu, para quem está, por exemplo, na área criminal, o livro Vigiar e Punir.
é uma verdadeira análise profunda do sistema prisional. Ele é conhecido como filósofo que estudou as instituições humanas, né? Microfísica do poder, ele faz uma análise das instituições fechadas, que, no dizer dele, enclausuram pessoas portadoras de deficiência mental, de deficiência física, de doentes mentais. Então, a gente observa hoje, por exemplo, não se isola mais o doente mental, não é? Ele é tratado fora das instituições, mas houve época em que todos eles eram enclausurados numa só instituição, como no caso da França, que fez isso durante vários séculos, né? E a história da sexualidade, ele vai desde a antiguidade até os tempos modernos, né? O comportamento sexual humano. Eu fiz um estudo do livro Vampirismo, de José Herculano Pires, onde ele faz uma análise sobre os hospitais psiquiátricos brasileiros, e eu fiz a confrontação com o livro História da Loucura, do Michel Foucault. Essa gravação desse estudo está lá no nosso portal, filosofiaespírita.org. A análise que Herculano faz na sua época, na década de 70, né, dos hospitais psiquiátricos, e análise dos hospitais que o Michel Foucault fez em sua época. Mas, enfim, a propositura que Herculano faz é avançada, né? Porque ele vai considerar o paciente como sendo alguém que é tratável sob o ponto de vista espírita também, ou seja, tratamentos de desobsessão, né?